denunciado por atuar nos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro comemorou o anúncio do governo de Donald Trump sobre o cancelamento de vistos de entrada nos Estados Unidos para o que chamam de estrangeiros censores, violadores da liberdade de expressão das autoridades internacionais e de seus cúmplices. A medida pode atingir o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Já o magistrado determinou a abertura de um inquérito contra o parlamentar do PL por ter supostamente cometido 3 crimes: coação, obstrução de investigação da infração penal e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Confira no Linha Política número 59, com Márcio Meireles e Francisco Assis. Professor, muito bem, mais uma semana do nosso Linha Política e é claro que a semana política vem recheada de polêmicas. Cada vez, a polêmica do episódio de hoje, na verdade, é mais um episódio de uma novela que a gente está numa expectativa para o fechamento dela, que fala sobre as denúncias, investigações, os depoimentos com relação à tentativa de golpe que a gente viu nossa cara acontecer, né, nos últimos anos e que teve aí como 2 aspectos importantes, que é primeiro plano que deu errado em dezembro de 2022 e na segunda parte o dia 8 de janeiro de 2023, tudo aquilo que a gente viu, principalmente no Palácio dos Três Poderes. Só que um episódio novo, vamos dizer assim, é um entrave direto, é um confronto direto entre o filho do ex-presidente, né? Estamos falando de Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, né? Fora do cargo, e desta vez ele tomou a frente desse confronto com o ministro Alexandre de Moraes, que está à frente da apuração, né, do caso, melhor dizendo. Com relação à tentativa de golpe. O senhor tem acompanhado e o que o senhor acha com relação a esse confronto e aquilo que Eduardo Bolsonaro tenta fixar e trazer ali para esse confronto, que nada mais é do que o governo dos Estados Unidos, o governo de Donald Trump. Bolsonaro está tentando cavar, no caso Eduardo, está tentando cavar uma vaguinha de atenção de Trump, colocando como meta um adversário, se é que a gente pode dizer assim, um adversário comum, que é Alexandre de Moraes? Eu acho que o Eduardo está fazendo um papel ridículo, que inclusive o que ele está fazendo, ele quer dar satisfação ao cercadinho, né? Cercadinho que o pai tinha quando era presidente da República. E isso, de uma certa forma, o afasta cada vez mais do centro-direita. Porque o centro-direita, esses que estão articulando aí uma candidatura na ausência do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e as suas ideias não cabem dentro desse grupo. Esse grupo não tem essas atitudes que ele tem. Então, eu acho que ele está criando um problema para o Bolsonaro e está, de uma certa forma, cada vez mais fragmentando ou afastando o pessoal da ultradireita da direita. Porque o Bolsonaro não tem chance, não é? E eu acho que ele está perdendo, inclusive, uma possibilidade, se eles tivessem um pouco mais de senso político, de racionalidade, e se fossem realmente políticos, eles deveriam exatamente realçar a presença do Eduardo na chapa dessa direita que está se organizando. Ou seja, ele está cada vez mais se afastando desse centro-direita que tem aí o Caiado, o Ratinho, o Zema, agora o Eduardo, né? Então eu acho que ele tá afastando os radicais, né? Ele tá fazendo uma divisão na direita, uma direita ultra-radical que não tem nenhuma possibilidade de ganhar a eleição,
porque o Bolsonaro não vai ser elegível. Por outro lado, ele está afastando a direita, e a direita, por outro lado, também não quer esse tipo de agressão com os Estados Unidos. E por outro lado, você acha que os Estados Unidos estão preocupados com o Bolsonaro? Eu acho que isso aí é uma bizarrice, sabe? De gente que não tem noção de política, não tem... Está mostrando o que ele é, né? Uma pessoa sem caráter, um indivíduo que faz política com ódio. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente, já que no passado a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros do STF, ou mesmo a instituição da Presidência da República, e nunca foram sequer investigados. Com raiva. O que ele quer? Quer mostrar o quê? Que os Estados Unidos vai interferir no Brasil? Numa situação dessa em que o Trump precisa negociar, o Brasil precisa negociar com os Estados Unidos essas novas tarifas, né? Então eu acho que é um tiro no pé que ele está dando. E isso aí não vai... Pode ser que saia porque isso tem que passar pela justiça americana. Você acha que a justiça americana vai deixar passar uma coisa dessa? Porque qualquer estudante de direito sabe que isso aí é ofensa à soberania de um país. Como que você vai determinar regras, um país determinar regras para outro país, né? Isso é uma coisa que não tem sentido, né? Então eu acho que ele está dando um tiro no pé. Quer dizer, se Bolsonaro tinha ainda alguma ilusão de reorganizar a direita, ele está reorganizando uma ultradireita que não tem nada a ver com essa direita que está sendo formada no Brasil. É uma aposta nesse extremismo, né? Eu vou fazer um parênteses aqui, professor. O senhor sabe que eu estava acompanhando um vídeo do jornalista Jamil Chad falando sobre as expectativas norte-americanas com relação às eleições, algumas das eleições que acontecerão no futuro próximo aqui pela América do Sul, América Latina como um todo. E ele citava alguns países que, as informações que ele tem, Jamil Chad, para quem não sabe, é um dos principais jornalistas investigativos hoje que existe no mundo. A gente está falando de um brasileiro, né, muito bem colocado, principalmente com relação à política internacional. E ele citava que há um interesse do governo norte-americano sobre resultado de eleições na América do Sul. E o Brasil, a eleição, até porque já há alguns países que, entre aspas, estão com o governo Trump, e uma possibilidade de vitória de um parceiro como o Bolsonaro para Trump seria muito interessante, assim como há outros países também que estão no foco disso, né? Mas agora, no governo americano é curioso, porque nós temos informações, inclusive de dentro, basicamente, do governo americano, de que sim, existe uma avaliação de que a eleição de 2026 no Brasil ela é estratégica para os interesses do movimento ultraconservador, inclusive para o interesse de Donald Trump nessa tentativa que ele faz de reconstruir ou construir uma nova ordem internacional. Então, a eleição no Brasil é fundamental para os interesses americanos e para os interesses da extrema-direita. Mas, pelo menos por enquanto, isso é a mensagem que foi passada ontem pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, a opção, pelo menos neste momento, é pelo silêncio, pelo menos o silêncio formal do Departamento de Estado. Disso a gente vê o governo norte-americano se envolver diretamente num confronto como esse, né? A gente está falando aqui, por exemplo, o pedido do Eduardo Bolsonaro, né, o deputado federal, está pedindo aí sanções diretas ao ministro Alexandre de Moraes, está sendo acusado aí de perseguição política ao clã Bolsonaro, né? Daí ao Trump se envolver diretamente nesse caso, eu também acho meio difícil. Mas estamos falando de Donald Trump, né? Não dá pra gente falar que fica surpreso com o que vem de lá, porque desse aí, principalmente nesse segundo governo, a gente pode esperar qualquer coisa. Porque lá como cá se trabalha para aquilo que o senhor disse, né? O cercadinho. Na verdade,
Não, tem um envolvimento político que pode causar algum problema para o Brasil, para o Alexandre de Moraes, mas a gente se esquece também que os interesses econômicos dos Estados Unidos no Brasil são grandes. Veja a quantidade de empresas americanas que tem aqui no Brasil. Eu não acho que esses empresários que têm negócios no Brasil vai querer uma briga de Brasil e Estados Unidos. Não tem sentido uma coisa dessa. Pois é. Né? Eles vão perder dinheiro aqui no Brasil. Então, eu acho que ele vai pressionar, vai fazer esse carnaval que ele está criando, né? E agora uma ação contra ele, né? Então, um indiciamento que o PGR está fazendo também contra ele, né? Então, não tem sentido, inclusive para o próprio brasileiro. E é interessante isso. Nós brasileiros estamos um povo assim que é difícil de definir, né? Mas o brasileiro não gosta de traição. O que ele está fazendo é um movimento de traição à pátria. Onde se viu agora você se socorrer de uma outra nação para resolver problemas internos. Isso é uma falta isso é traição, né? Você está traindo os brasileiros. O que ele pensa que ele é? Né? O que ele imagina que ele é? Então, eu acho que pode ser que saia alguma sanção, alguma coisa assim. Veja, o governo tem na mão, o governo brasileiro tem na mão a decisão sobre as Big Tech, que interessa muito, e todas elas são americanas, né? Com exceção do TikTok. Todas elas estão interessadíssimas no marco regulatório que está lá para ser decidido. Então, eles têm interesses comerciais no Brasil, eles não querem dissociar do Brasil. Então, até isso, esse menino aí, o Eduardo, não está percebendo isso. E não é só o aspecto político, existe um aspecto comercial por trás. Então, é muito difícil, né, a gente entender que aventureiros, pessoas que nascem do dia para a noite da política, entendem que sabem fazer política. Tem aí um outro envolvimento também do corpo diplomático. Você acha que o corpo diplomático dos Estados Unidos vai permitir uma intervenção de uma nação em outra nação? Tem aí que o Itamaraty vai ter que negociar, e aí é a negociação de país para país, não de um franco atirador que quer colocar o país numa situação de contra a parede, né? É o que ele está fazendo. Então, a impressão que eu tenho é que talvez saia alguma recomendação, porque essa sanção financeira, ela bloqueia, inclusive a sanção financeira não é lá nos Estados Unidos, é aqui também no Brasil. Até porque a gente está falando de bancos, né, dependendo do serviço que utilize Alexandre de Moraes, a gente está falando de sistema norte-americano, né? Mas não é o sistema norte-americano, também aqui no Brasil. Pois é. Entendeu? Através de ações, né, financeiras, bloquear. O que é isso? O indivíduo vai viver do quê? Não tem dinheiro, não pode. Que não vá aos Estados Unidos, que proíbe a entrada, para ele tudo bem. Talvez ele não tenha interesse nenhum em ir lá. Mas bloquear, fazer uma sanção financeira, não tem sentido isso, né? Então, eu acho, veja, o que o Trump está sofrendo nos Estados Unidos, na verdade? Não é a pressão da sociedade. A sociedade não fez nenhuma manifestação até agora contra ele. A única instituição que fez foi o judiciário, que está vetando tudo aquilo que ele está querendo propor, né? Mas as grandes organizações econômicas, financeiras, as grandes empresas, elas não se expõem, mas elas trabalham nos bastidores. Não tem sentido, por exemplo, uma empresa americana, por exemplo, a Coca-Cola, sair nos Estados Unidos em defesa do Brasil. Não tem sentido uma coisa dessa. Mas eles trabalham nos bastidores, né? Porque eles têm interesses econômicos no Brasil. Então, o que o Eduardo está fazendo é simplesmente manter a imagem do pai, né? Manter a imagem do pai. Talvez
talvez fazer uma pressão no sentido de que ele seja faça parte da chapa dessa direita que está se articulando, que eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil ele fazer parte de uma chapa, como se pensou na Michelle, né? Porque esses políticos que estão pretensos candidatos são políticos já de larga experiência no Brasil, né? Na exceção do Zema. Mas o Caiado, o Ratinho, eles sabem como é que funciona o país, né? Eles não vão querer também uma situação dessa que coloque o Brasil de joelhos diante de uma nação. Então, é a ruaça, é a questão do ódio, a política direcionada ao ódio, né? Que eles sempre fizeram quando estavam no governo, e que não se conformam de ter perdido o cargo e querem continuar a fazer isso. Então eu acho que é uma situação muito complexa e que ele não vai a lugar nenhum. Ele vai, primeiro, tentar desmoralizar o Supremo Tribunal Federal, que ele está fazendo isso desde quando? O Bolsonaro está insurgindo contra o Poder Judiciário no Brasil desde quando ele era presidente. Pois é. Começou com o Tribunal Superior Eleitoral, que é uma instituição jurídica. Depois o Supremo Tribunal Federal ofendeu publicamente, né, o Alexandre de Moraes. Então, essa questão do Bolsonaro com as instituições jurídicas no Brasil, isso vem lá de trás, vem de quando ele era governo. Então não tem sentido. O que ele imagina? Governar sem justiça? Então, mostra que ele é um ditador, mostra que ele é um autoritário. Ou seja, ele vai querer colocar lá dentro os juízes, os magistrados que ele deseja colocar. Né? Não tem sentido isso. Então eu acho que é mais assim para manter o nome do Bolsonaro em manchetes, né? Mas eu acho que a sociedade não está olhando isso com bons olhos, na minha opinião. E aí, professor, até mesmo nessa narrativa que o senhor citou aí, que o Bolsonaro utiliza já há muito tempo contra o STF, que inclusive, de acordo com as investigações, até mesmo essa narrativa lá, desde 2019, seu primeiro ano de mandato, né, quando começaram as falas contra a Justiça Eleitoral, o STF, algumas figuras como o próprio Alexandre de Moraes, já faziam parte de um planejamento que culminaria aí naquilo que quase aconteceu no final de 2022, né? Porque isso faria parte de um planejamento de se criar uma ideia, além dos atos em si, aquilo que está sendo investigado, tentativa de assassinato contra o próprio Alexandre de Moraes, contra o presidente Lula, contra o vice-presidente Geraldo Alckmin e outras situações, né? Aquilo que a gente viu de gente acampada em frente a prédios, né? Sedes do Exército e tentativas de explosões de bomba e tudo mais, isso, Bolsonaro colocaria essa questão das narrativas contra a justiça eleitoral e algumas figuras exatamente para se criar numa ideia, se alimentar na população que o apoia uma liberação não oficial destes atos. Vamos lembrar que tem um público bolsonarista que iria via as ruas e as redes sociais e destacava o eu autorizo. O senhor vai lembrar disso, né? O eu autorizo. Quem autoriza algo. O que eles estavam autorizando, né? Agora, professor, até por isso, e lembrando, o senhor citou na sua primeira resposta, na sua primeira participação, que o Eduardo Bolsonaro com isso estaria criando algo contra ele mesmo, né? E acabou criando, porque o ministro Alexandre de Moraes ele determinou na segunda-feira essa abertura do inquérito contra o deputado federal, que foca crimes como coação, por entender que, como Alexandre de Moraes está à frente dos trabalhos do STF referente à tentativa de golpe, as ações, as falas, a tentativa de inserir
essa questão nas pautas do governo norte-americano, com pedidos até de sanção, seria uma forma de coação ao ministro do STF, também entendendo isso por um apontamento da PGR, né? O crime de obstrução de investigação da infração penal e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso tudo faz com que Eduardo Bolsonaro vire réu. E sabe por que vire réu? Porque quando ele foi embora para os Estados Unidos, professor, com essa pauta de que ele estava sendo perseguido nessas investigações, Eduardo Bolsonaro não é réu nas investigações do 8 de janeiro. Ou melhor, não era, né? Não estava no foco. Agora está, com essa abertura do inquérito. E ainda, professor, coloca outra investigação em cima do seu pai, que vai ter Jair Bolsonaro, pela posição e aquilo que foi anunciado por Alexandre de Moraes, que depor neste caso também, porque Bolsonaro, inclusive, já deixou isso claro nas redes sociais, que ele está bancando Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e vai ser ouvido também como uma espécie de cúmplice. Isso aí faz parte do processo, né? Tudo que eles imaginaram fazer não deu certo, né? Porque não se faz golpe numa democracia sem povo. Ele, na verdade, tinha uma quantidade de pessoas que não é representativo, né? Isso eu sei porque eu convivi aqui na época da queda do Jean Goulart. Era o Brasil inteiro que tinha medo, né, daquela situação que eles criaram, que o Jango era comunista, que hoje a gente sabe claramente, historicamente, que não havia nenhum movimento comunista no Brasil, né? Havia uma interferência direta dos Estados Unidos na América Latina, porque eles tinham receio do crescimento de Cuba, né, e o comunismo na América Latina. Então, mas isso foi arquitetado de uma forma extremamente meticulosa, né? Os Estados Unidos colocou aqui no Brasil um embaixador, o Lincoln Gordon, inclusive escreveu sobre isso, com a missão de conversar com os militares e de convergir para uma ação de derrubada do Jango Goulart. Tem aquela operação militar naval em que os navios estavam prontos para vir para o Brasil, para invadir o Brasil, uma esquadra americana, aquela famosa Operação Sun Brother, né? Em que 60 mil soldados, quer dizer, um contingente de 60 mil pessoas estavam preparados para invadir o Brasil. Só que eles anteciparam aqui aquele ato do senador Auro de Moura Andrade, né? Senador, né? Que na época, é presidente da Câmara, né? O Auro de Moura Andrade era presidente da Câmara, em que decretou a vacância do cargo, ou seja, a ausência do presidente da República quando ele estava ainda no Brasil. Então essa operação não veio para o Brasil, ficou lá no abastecimento. Imagine você, 60 mil homens estavam preparados para invadir o Brasil. Os Estados Unidos tinham 16 mil soldados no Vietnã. Ou seja, imagine vocês que coisa fantástica que foi isso, né? Coisa absurda. Agora você compara esse movimento que foi feito na Revolução de 64 com esse movimento que ele está tentando articular, né? O Brasil não tem nem embaixador americano, tem uma consuleza, né? Que parece que responde pelos negócios dos Estados Unidos no Brasil. Ou seja, não há interesse nenhum no Brasil, porque há 20, 30 anos os Estados Unidos se dedicou mais à questão do Oriente Médio. A América Latina ele deixou rolar, né? Simplesmente esqueceu da América Latina, porque eles perceberam claramente que criou-se na América Latina um clima anti-imperialista, anti-Estados Unidos, que gerou a formação de uma esquerda. Ou seja, se eles naquela época estavam tentando mostrar ao mundo que aqui tinha uma esquerda organizada, os Estados Unidos construiu uma esquerda organizada na América Latina. Foi os Estados Unidos que criou essa estrutura de esquerda na América Latina.
Porque nós não tínhamos comunistas, tinha o quê? Tinha os intelectuais, tinha os idealistas, tinha estudante, todo estudante tem ideias progressistas, você sabe disso, você é jovem, mas isso não queria dizer que eles tinham condições de tomar o poder. O poder você toma com o povo, que ele, de uma certa forma, organizou, e toma com força militar. Qual força militar que ele teve aqui no Brasil? Nenhuma, porque a única foi a Marinha, né? Mas como é que a Marinha, com os fuzileiros navais, iria invadir Brasília, atravessar Brasília inteirinha, o Brasil inteirinho para derrubar o governo? Então isso tudo foi uma coisa assim patética, ridícula, própria de gente mal preparada, de gente inculta, de baixa formação política, que quer, de uma certa forma, trazer a desordem para o país. E o país não está precisando de desordem. O país está precisando de ter a cabeça no lugar, organizar os políticos, porque nós temos muitos problemas a serem resolvidos que estão lá, em pauta, no Congresso Nacional. Veja, nós vamos presidir aqui a COP. O governo até hoje não liberou a questão da economia verde, ou seja, tem trilhões de dólares para serem investidos no país, no mundo, né? E nós não, com a floresta amazônica, com água, com clima temperado, temos tudo para conseguir esses investimentos e a gente não consegue. Por quê? Porque a classe política no Brasil está preocupada com Eduardo Bolsonaro. Quem é esse indivíduo? Ninguém, politicamente. Ele tem um pai, né, que a sociedade adotou, mas que cada vez mais a gente percebe claramente, né, que ele está sendo afastado, está criando um núcleo muito duro de ultradireita radical, que o brasileiro não gosta muito disso, apesar de ter sucesso em alguns setores, né? Mas é isso. Eles estão tentando, de uma certa forma, buscar uma brecha. Não importa se na América Latina, Europa ou qualquer outro lugar. O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que estrangeiros que se esforçam para minar os direitos de americanos não deveriam ter o privilégio de vir para cá. Ele alegou que americanos têm sido multados, assediados e até acusados por autoridades estrangeiras por exercerem o direito à liberdade de expressão. E escreveu que a nova política vai ser aplicada a autoridades e pessoas de outros países que são coniventes com o que ele chamou de censura a americanos. No site do Departamento de Estado, o secretário escreveu: é inaceitável que autoridades estrangeiras emitam mandados de prisão contra cidadãos ou residentes dos Estados Unidos por publicações nas redes sociais de plataformas americanas enquanto estão em solo americano. Também é inaceitável que autoridades estrangeiras exijam que plataformas de tecnologia americanas adotem políticas globais de moderação de conteúdo ou pratiquem censura nos Estados Unidos. Para mostrar o quê? A ineficiência, a incompetência deles mesmos. É isso que eu vejo. Muito bem. E enquanto isso, o STF continua a ouvir testemunhas no caso de tentativa de golpe, né? E a gente, essa semana é importante que tem muita gente para ser ouvida. Até sexta-feira parece que são 26 testemunhas que serão, que passarão aí por um processo de questionamento dentro da STF, e os últimos depoimentos têm sido desastrosos para Bolsonaro, né? Apontando, inclusive, essa situação que o senhor citou aí da Marinha, né? Ficou muito claro nas últimas semanas a participação da Marinha. A Marinha ultimamente não, né? A Marinha tem um histórico do último século para esse terrível, né? De participação. Sim, tem a questão a questão do Getúlio, né? Do Getúlio Café Filho, né? Não, até antes, né? A gente pode falar aqui da revolta da Chibata e tudo mais, né? É uma tristeza. Agora, o professor, e meio a essa turma que será ouvida pelo STF, a gente tem figuras importantes para essa semana, né? Entre
outros. Paulo Guedes, ex-ministro Paulo Guedes, será ouvido. O Gustavo Dutra também, general Gustavo Dutra, será ouvido. O testemunho ainda do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, Esperidião Amin, né? Senador Esperidião Amin, a gente tem Eduardo Girão. Inclusive até uma expectativa da próxima sexta-feira de participação, porque terão outros nomes de pessoas em outros cargos que fazem parte da cúpula. E inclusive na próxima sexta-feira o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também será ouvido. E meio a tudo isso, o quanto isso pode respingar, porque já está acontecendo, mas quanto mais isso pode respingar no enfraquecimento do bolsonarismo para 2026? Ô Francisco, eu faço uma imagem parecida com o futebol, né? Quando a bola, quando um jogador tem um choque com o outro, ele cai virando no campo, né? Rodando no campo de dor, o VAR mostra que ele nem tocou no outro, né? Ou seja, essas pessoas que estão fazendo testemunho lá no Supremo Tribunal Federal estão tendo participações ridículas. Eu até me espantei com esse... Veja, aquele caso do Aldo Rebelo. Eu acho que eles nunca assistiram um depoimento perante um juiz. Quer dizer, como é que você lembra, foi televisionado naquela época do Lula com Sérgio Moro, que o Lula queria fazer discurso, o Sérgio Moro enquadrava ele, depois aquela outra juíza enquadrava. Quer dizer, você tem que responder o que o juiz está perguntando. Isso é do processo. Isso é da lei. Você não vai sentar na frente de um juiz, relatar um fato que você não viu com presunção. A sociedade brasileira viu, assistiu o que eles fizeram naquele dia. O que o Bolsonaro vem fazendo desde quando ele é presidente da República. Ele é indefensável. Como é que essas pessoas se colocam nessa posição ridícula? Chega lá e dizer, não teve golpe. Mas não é opinião, como o Aldo Rebelo quis interpretar, né? À disposição. Como à disposição? Aqui tem uma questão de português. Não é questão de português. Da língua portuguesa, a testemunha tem que responder o que o juiz está perguntando. Acho que eles nunca assistiram, mas isso é próprio dos autoritários, né? Eles acham que tudo tem que ser feito de acordo com a ideia deles, a imaginação deles. Aldo Rebelo afirmou: a força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz que estou frito, não significa que está dentro de uma frigideira. Quando diz que está apertado, não significa que está submetido a uma pressão literal. Quando alguém diz estou à disposição, a expressão não precisa ser lida literalmente. A resposta irritou Moraes. O senhor estava na reunião quando o almirante Garnier disse a expressão. Então, o senhor não tem condição de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Aldo Rebelo rebateu. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha e eu não admito censura. Alexandre de Moraes então ameaçou. Se o senhor não se comportar, o senhor será preso por desacato. Aldo Rebelo respondeu: estou me comportando. E Moraes finalizou: então se comporte e responda a pergunta. Rebelo afirmou que Garnier não poderia mobilizar tropas da Marinha sozinho. As audiências no STF vão até 2 de junho. Depois, os réus começam a depor. Então, é ridícula a participação, porque eles não têm o que falar. Falar o quê? Não sei. Não. Falar o quê? Que ele não. O que a sociedade viu. É que nem eu falei a imagem do futebol. A gente viu que o cara nem tocou no outro atacante. Caiu, tá rolando de dor no campo, ele nem tocou no jogador. Então como é que você pode desmentir uma imagem de uma coisa que você viu? Como você pode desmentir uma narrativa do qual você participou, a gente ouviu, sabia como estava acontecendo, como que era organizado? E você percebe claramente, né, você tocou aí no Tarcísio, eles estão muito preocupados com o Tarcísio, porque o Tarcísio não está falando mais no Bolsonaro. Porque, lógico, imagina o Tarcísio presidente da República com qualquer candidato que for da oposição,
tem um manancial de dados, de informações, para colocar o Tarcísio na parede, né? Como o PT fez com a Marina Silva. Então, eles estão entendendo que Bolsonaro é muito tóxico, não é mais aquela questão de voto, de pesquisa. Eu acho que também a questão da pesquisa nesse momento, que não é momento de eleição, que não tem debate, não tem discussão, o cara fala o candidato que ele lembra, é Bolsonaro, e o outro fala, é Lula. Né? Então, eu acho muito temerário. São tendências, mas o que, na verdade, a gente percebe claramente é que essa ultradireita radical está prestando um grande desserviço para a formação de uma direita, né, que tem todas as condições de também fazer alguma coisa pelo Brasil. Por que não? Só a esquerda? Só a esquerda que sabe fazer as coisas? A direita também sabe. Tem seus vícios também, tem seus defeitos. Mas negar essa possibilidade deles também fazer alguma coisa pelo país, politicamente, corretamente, dentro da lei, dentro né, dos parâmetros econômicos. Então a gente percebe claramente que o grupo do Bolsonaro não é isto. É um grupo, né? É um grupo que quer estar no poder a qualquer custo. E isso não me parece que não progride, não vai crescer muito, pelo contrário. A tendência é diminuir cada vez mais esse ultradireitismo, né? É isso aí. E é claro, na semana que vem a gente vai ter essas declarações todas e outras para podermos falar, se é que não teremos outros casos, porque a política, eu tenho uma frase comigo que a política nunca nos deixa na mão quando o assunto é polêmica. Certo, professor? É isso mesmo. Professor, é isso mesmo. Não, a gente vai ter muita coisa aí pela frente agora. Tem muita coisa. E olha, estamos a 400 e... No dia desta gravação, né, 495 dias das eleições, tem muito tempo ainda para bolsonarices e lulices para a gente poder falar sobre aquilo. E quem sabe aí torcer para aparecer de fato firme outros personagens necessários para o bem e para o mal, mas necessários para o debate político-democrático. Professor, muito obrigado por mais uma conversa sempre importante, sempre muito construtiva aqui no Linha Política. Muito obrigado, Francisco. Um abraço para você, um abraço a todos aí. Até mais. Essa foi a edição número 59 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios da Bandeirantes, UOL, O Tempo e TV Globo. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Gabriela Oliveira, design de Elza Henrique.